Bom dia, senhores torcedores do canal Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense, né? É, Antes de começar a falar do nosso querido e amado Fluminense, gostaria de falar com os senhores algumas coisas. Em primeiro lugar, é, eu vim fazer esse canal por ter mal de Parkinson, câncer de próstata e por estar super endividado. Então, comecei a fazer o canal com a cara e a coragem, né? Hoje, sem saber fazer nada. Hoje tenho alguns inscritos, uma quantidade que eu nem imaginava em ter, mas tenho uma quantidade boa de inscritos em relação ao que eu pensei que teria. E tem pessoas de fora do Brasil também, tem pessoas do Brasil inteiro e fora do Brasil também. Então, eu me empolguei e tô levando a sério agora o canal. Então, eu gostaria de pedir dois favores aos senhores. Primeiro, agradecer a todo mundo que se inscreveu no canal e que tem ajudado o canal a crescer, né? Se inscrevendo, dando like, compartilhando. E segundo o Thiago Ferreira do Hora do Flu, ele fala, é a verdade, vocês são o nosso patrocinador master, né? Então, aí vem o meu primeiro pedido aos senhores. Por favor, que agora que nós já temos um número maior de inscritos, é sinal que tem muito mais gente assistindo o canal também. Então, é, o primeiro favor é todo mundo que estiver assistindo o canal, por favor, se inscrevam, dê o like e compartilhe. Assim vocês vão ajudar o YouTube a, a expandir nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. O segundo favor, se os senhores puderem colaborar comigo, é para fazer o Pix para ajudar o canal a crescer e quem sabe me ajudar a comprar o notebook, porque meu filho vai levar meu notebook para casa da namorada, que ele está morando com ela, e eu vou ficar sem nada, né? Então, aí eu não sei como vou fazer meus vídeos. Aí, se os senhores puderem colaborar, eu tenho dois Pix. O primeiro Pix é o meu e-mail, o segundo é um número menor para quem tem alguma dificuldade, que se for debilitado em alguma coisa, ficar como eu, que tenho mal de Parkinson, né, que é ruim de teclado, de digitar o teclado, que eu fico tremendo, erro o teclado às vezes. Aí fica menos difícil de digitar, tá? O primeiro e-mail é paulorcribeiro@hotmail.com. Repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo é 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Tá, se vocês puderem colaborar, pode ser qualquer valor. E eu agradeço desde já a colaboração de todos que puderem ajudar o canal e todos que estão se inscrevendo no canal também. E quem não puder colaborar, eu agradeço do mesmo jeito. Que Deus ilumine o caminho de todos nós e tenhamos um bom domingo hoje. Agora vamos falar sobre o Fluminense, né? O Fluminense, como todos sabem, tá querendo contratou um zagueiro que deve chegar segunda-feira, que é o Igor Rabelo, para fazer exame médico e assinar o contrato com o Fluminense. Então ele não pôde jogar no jogo de ontem, né, de sábado, porque ele não estava ainda inscrito, nem tinha feito o exame médico. E também o Fluminense também quer contratar um outro zagueiro que venha para ser titular, de repente ao lado do Thiago Silva, quando ele voltar. O Igor Rabelo é mais para jogar o brasileiro, porque ele já jogou pelo Atlético Mineiro a Sul-Americana e também a Copa do Brasil. Então ele só pode jogar o brasileiro. Então, enquanto o Fluminense estiver disputando
as 3 competições, espero que seja até o final e que consiga ir para a final e ser campeão nos dois, né? Que o brasileiro acho que fica mais difícil, apesar que ainda tem um turno inteiro pela frente. É, aí o Igor Rabelo vai ser muito útil para jogar ali pelo brasileiro, que só pode jogar o brasileiro, né? E o outro zagueiro que vier, provavelmente deve ser ou um zagueiro estrangeiro, ou um brasileiro que esteja jogando fora, ou aqui no Brasil mesmo, que ainda não tenha feito 7 jogos e que não tenha disputado nem a Copa do Brasil, nem a Sul-Americana. Então vamos aguardar, acredito que a semana que vai entrar agora tem alguma novidade sobre esse zagueiro, né? A não ser que o Fluminense mude de ideia depois das 2 partidas que o Davi Chuiz fez, né? Porque tá todo mundo empolgado com o menino, mas ele teve erros também, como por exemplo esse jogo de ontem, teve uma bola que ele escorregou e o jogador do Fortaleza cabeceou a bola. A sorte nossa é que ele errou o gol, porque se ele tivesse acertado, provavelmente hoje estariam culpando o menino pelo gol. Como falaram que o Manuel escorregou no lance que quase sai gol também. Mas agora vamos falar sobre o jogo de. E ontem eu fiquei meio triste também, porque eu tava. Eu acho que 99% da torcida do Fluminense achou também que o Santiago Moreno iria jogar, que iria pelo menos ser relacionado pelo jogo, né? Então, é, após o jogo, na coletiva, o Renato Gaúcho falou que até deu um fora no repórter. Eu achei que ele foi meio delicado, não deveria ter feito isso, deveria responder normalmente. Que o repórter está ali para perguntar, desde que não seja nada indecente, né? E essa pergunta não foi indecente. E o Renato está ali para responder. Se não quiser responder, não vai para a coletiva. Gosto muito do Renato Gaúcho, tanto como jogador na época, como treinador, mas pô, tem que aprender a falar com os repórteres também. É. Se o cara tá fazendo o trabalho dele, o Renato tem que fazer o dele sem dar fora no repórter, né? O Renato falou que o Santiago Moreno, ele chegou ali, ficou uma semana ou mais sem treinar, ainda não conhecia o grupo e tudo. Então aí por isso ele não botou para jogar. Que o próximo jogo pelo brasileiro pode ser que ele jogue, porque aí ele já vai ter uma semana inteira para treinar e provavelmente vai pelo menos ser relacionado. A mesma coisa foi o Luciano Acosta, o Lúcio Acosta. Pelo jogo de ontem, eu achei que de repente não era uma boa ele ter entrado realmente não, porque o Fluminense no segundo tempo perdeu muito meio de campo e ele iria entrar e ele não é marcador, aí não seria, não iria ajudar muito o Fluminense, pelo contrário, o Fluminense iria perder um jogador de marcação. O jogo ontem começou. O Fortaleza teve mais posse de bola que o Fluminense, né? Veio mais para cima do Fluminense. Teve uma oportunidade ou outra, mas nada demais, que o Fábio quase não fez defesa ontem também. No primeiro tempo, o Fluminense foi mais certeiro, né? O Fluminense, praticamente, os contra-ataques que ele fez gol, né? E com uma grande atuação mais uma vez, do Serna, né? Que está se tornando um grande reforço para o Fluminense, porque ele não jogava do jeito que está jogando. E mesmo quando entrarem os outros jogadores, vai ser difícil de tirar o Serna da titularidade. Por quê? Ninguém que entrar é garantido que vai jogar o que o Serna está jogando. Pode ficar ali para jogar o segundo tempo, ou arrumar uma outra posição para o jogador, ou até para o Serna de repente ir pelo outro lado. Apesar que o Canóbio também tem jogado muito bem. Ele tem entrado e jogado muito bem. O Canóbio está calando a língua de todo mundo que falava mal dele, porque está jogando muito.
Tá ele por um lado, o Serna pelo outro, e às vezes eles revezam, né? O Canóbio às vezes vai para a direita, o Serna vai para a esquerda. Estão enlouquecendo a defesa dos adversários. E então aí vai ficando mais difícil de tirar a função deles. O Keno, infelizmente, ele entra, ou ele se machuca sozinho, ou alguém vai machucar ele. Eu acho que o Keno não está numa fase boa, nem técnica, nem física, e nem está com sorte também, porque toda hora ele se machuca, todo jogo ele se machuca. E o Soteldo, quando voltar, vai ser difícil de tirar a titularidade de alguém ali. Ele não pode tomar a vaga do Serna nem do Canóbio. Os dois estão jogando muito. Para o Soteldo voltar, ainda mais tendo o Santiago Moreno para entrar ali, vai ser difícil, hein? E ainda tem o Riquelme. Perdoe. Então eu acho que ontem o Fábio bateu o recorde, né, de 1.390 jogos, se igualou ao Peter, esqueci o sobrenome dele, que tinha 1.390 jogos, é um goleiro inglês, né? E agora ele no próximo jogo, ele vai se tornar sozinho o jogador que vai ter mais jogos pelo futebol mundial. Vai entrar para o livro dos recordes. Já entrou agora junto com Peter Field, que é inglês, né? E ele já está agora, né? Porque se igualou a ele e a partir do próximo jogo vai ficar sozinho lá. Depois o que está mais perto dele, que pode alcançar, é o Cristiano Ronaldo, mas o Cristiano Ronaldo acho que tem 1.200 e pouco. Não acredito que alcance o Fábio, não. Até porque o Fábio ainda tem mais um ano de contrato. Não acredito que o Cristiano Ronaldo alcance o Fábio, não. Eu acho que o Fábio vai ser o que vai ter maior número de jogos também, mundialmente. E tá batendo esse recorde, levando o nome dele para o mundo e levando o nome do Fluminense também, porque ele atualmente está jogando no Fluminense. Além do mais, tirando isso de lado, é um senhor goleiro, né? Com a idade que tem, 45 anos, agarra muito, né? No segundo tempo, principalmente, fez uma ou duas defesas ali milagrosas. Mas o Fluminense fez o primeiro gol, depois fez o segundo gol. E no segundo tempo eu acho que o Fluminense caiu muito de produção. Aliás, tem acontecido muito isso com o Fluminense. Eu acho que o número excessivo de jogos que o Fluminense teve esse ano, já jogou muitas partidas, então tá cansando. O time tá cansando, principalmente o meio de campo. Ontem, por incrível que pareça, eu não sei se essa história de venda do Bernal lá para o Betis ou não, eu acho que afetou um pouco a cabeça dele, que ele ontem não jogou bem, ele não teve bem. Ele é um grande jogador, tem jogado muito bem, mas ontem ele não jogou bem. E outro que não tem jogado bem, depois que se contundiu, voltou da contusão, não está jogando nada e está falhando muito, é o René. O René caiu muito de produção. Do jeito que ele tá, acho melhor botar o Guga do lado esquerdo, que deve jogar melhor do que ele. Ele tá deixando muito espaço, tá jogando mal atrás, tá jogando mal na frente. Tá muito mal o René, realmente. Vamos falar então sobre os jogadores. Eu achei que o Fábio jogou bem, quando teve trabalho se saiu bem. O Samuel Xavier jogou bem também. O Davi foi bem, deu uns dois vacilos ali, mas se saiu muito bem também. O Manuel também saiu bem, mas tirando aquele lance que ele escorregou, né, que quase saiu o gol do Fortaleza, mas ele jogou bem. O René foi péssimo, muito péssimo. O René realmente foi muito mal.
O, o Bernal, como eu tinha disse ainda agora, foi uma partida meio infeliz dele, não jogou bem, infelizmente. Mas é um menino de 21 anos, né? A gente esquece isso. Ele tem só 21 anos e veio lá do Uruguai. Quer dizer, ano passado ele já entrou numa furada, esse ano ele está bem, tanto é que está chamando a atenção do mundo. Mas ontem ele não esteve bem. O, o outro jogador foi o Martinelli, né? Ele, ele jogou bem, não jogou mal não, foi bem. Ele levou o terceiro cartão amarelo, não vai poder jogar o próximo jogo contra o Bragantino, né? Lá em São Paulo, no sábado, né? Não vai poder jogar. O Ganso, achei que foi bem, jogou bem, deu uns passes, algumas jogadas bonitas. Joga muito ele, né? Mas e o Ganso, no caso, o Serna jogou muito, foi o melhor do time, né? Participou dos dois jogos, deixou a defesa, os laterais e a defesa do Fortaleza maluca. É, o Cano jogou muito bem, também fez um gol do estilo dele, né, de primeira, com a linda jogada do Serda, ele fez um golaço. O, o, eu estou preocupado com ele, que ele saiu sentindo, né? Eu não sei se foi algum problema só de cansaço ou se ele realmente teve alguma contusão e vai ter que ficar de fora do próximo jogo. Isso aí, eu ontem estava esperando alguém falar depois. Infelizmente eu não escutei ninguém comentar nada sobre a contusão do Cano, se realmente foi uma contusão ou se foi só cansaço, apesar que ele saiu mancando, né? E caiu no campo e tudo. Apanhou muito, né? Toda hora que ele tocava na bola, batiam nele. Ele, com toda a idade dele, é um cara muito forte ainda. Porque o que ele apanhou, ele era para ter saído logo no início e jogou bem. Mas a minha preocupação é dele ter se contundido de novo. Logo agora que ele tá voltando a entrar na forma dele, que ele jogou em 22, 23, espero que não tenha sido nada demais e que ele possa jogar a próxima partida. É, o Keno não achei que foi bem, mas levou umas pancadas também e teve uma pancada que o como é que é o Pikachu, Pikachu do, 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 do Fortaleza deu nele, ali era para ter levado pelo menos um amarelo e o juiz não deu nada. É, depois ele saiu machucado, né? O Keno entrou o Canobi, que jogou muito também. Jogou muito, aliás, tem entrado muito bem o Canobi, está sendo um dos destaques do Fluminense também. Fez o segundo gol com, com uma jogada linda do Serna pela esquerda, né? Que levou o lateral, entrou na área, levou o zagueiro também e cruzou para trás. O Canobi acompanhou a jogada e tocou do lado oposto do goleiro, fazendo o segundo gol do Fluminense. Ali eu achei que no primeiro tempo o Fluminense foi certeiro, deu para jogar, jogou bem. O segundo tempo eu achei que o Fluminense, não sei se recuou por, porque quis recuar aí no contra-ataque ou se o Fortaleza que obrigou o Fluminense a recuar, porque o Fortaleza no segundo tempo entrou muito bem, partiu para cima do Fluminense, né? Dificultando as ações do Fluminense. E o meio-campo do Fluminense estava cansado. Aí, depois de um tempo, o Renato começou a fazer as substituições, né? Tirando o Ganso, o, tirando o Ganso, o. Quem foi mais? Tirou o Ganso, tirou o Martinelli, que tinha levado amarelo, tirou o, o Ganso, o Martinelli, tirou o Cano
que saiu machucado, tirou, tirou, vou lembrar quem mais saiu, mas aí entrou o, entrou o Hércules, entrou o, aí já tinha sido feita uma substituição, mais 3, 4, né? Entrou o Hércules, entrou o Lima, entrou o Everaldo, teve mais gente que entrou. Depois eu vou ver se eu me recordo. Que faltou um. Então aí o Fluminense, mesmo assim, aí tomou-se o gol no caso do Fortaleza, né? Que foi um erro duplo, né? Que o Bernal foi driblado, ele não poderia fazer a falta, que ele já tinha o amarelo, se fizesse a falta era expulso. O René, que era para ter matado o jogo, não, não, não fez nada, deixou o cara passar. Aí o cara passou, entrou na área, que o Manuel não tinha como fazer nada, entrou na área e fez o gol. Aí o jogo ficou perigoso para o Fluminense. Mas mesmo assim o Fluminense ainda teve algumas chances para matar o jogo, como o Fortaleza teve algumas oportunidades também. Mas aí o jogo acabou dessa maneira, o Fluminense conseguiu uma grande vitória. Foi difícil, jogou mal o segundo tempo, mas são 3 pontos que entram para a conta do Fluminense. Aí ficou com 27 pontos, está em 8º lugar, que o Bragantino perdeu ontem. O Bragantino está em queda livre, né? Está perdendo para todo mundo agora. Vamos ver no final de semana que vem se ele continua em queda livre e perde para o Fluminense lá também no campo dele. Agora o Fluminense volta as fichas, né, pro jogo de terça-feira contra o América de Cali. O jogo acho que é 7 horas da noite. O Fluminense tem uma vantagem que ganhou lá na Colômbia de 2-1. Aliás, eu estava ouvindo, o América não tinha perdido para ninguém lá na Colômbia esse ano, pela Sul-Americana. O primeiro a vencer o América foi o Fluminense. Agora o Fluminense tem que jogar sério terça-feira, ver os jogadores corretos que tem que entrar para ter uma vitória e passar para outra fase da Sul-Americana. E depois fazer os treinamentos, jogar contra o Bragantino. Para a semana que vem começa a Copa do Brasil no jogo de lá contra o Bahia, às quarta-feira. Aí o Fluminense vai jogar contra o Bahia pela Copa do Brasil. O Bahia que derrotou o Corinthians ontem por 2-1. O Bahia fez 1-0, o Corinthians empatou e o Bahia no final fez o segundo gol. Ganhou do Corinthians lá em São Paulo. Para vocês verem que o Bahia não é um time qualquer, é um time muito bom. O Fluminense fez uma grande façanha em empatar com o Bahia lá em 3-3, cheio de desfalque Fluminense, né? Então hoje o Fluminense vai descansar, vai ter um dia de descanso, uma folga, e a partir de amanhã volta a treinar. Aí vamos ver quem é que o Renato vai escalar para o jogo de terça-feira contra o América de Cali. Por enquanto, hoje é só. Vamos ver se tem alguma notícia sobre o zagueiro hoje. Ou qualquer notícia também, de repente, sobre o Cano, né? Que eu estou muito preocupado se ele se contundiu realmente ou não. Parece que ele saiu sentindo, não sei se foi a perna ou se foi o joelho. Eu estou ansioso para saber alguma notícia, que ele está começando a arrebentar, já são 19 gols, né? E ele não jogou todas as partidas, é o segundo, o vice-artilheiro do Brasil, no caso. Então vamos aguardar notícias para saber alguma coisa. Qualquer coisa, se eu puder vir falar com vocês, eu venho, falo aqui. Se não, amanhã de manhã eu venho e falo com vocês, tá? Um abraço a todos, fiquem com Deus. Um bom domingo, bom descanso no dia de hoje. E vamos ver os jogos de hoje para ver se melhora ou piora a situação do Fluminense.
E, e até mais tarde ou até amanhã. Bom domingo, bom descanso, com a proteção de Deus. Desculpe.